Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Deus, pois, não deixará, verso 27, deixará a minha alma no Hades, nem permitirá que o teu santo veja a corrupção. Isso ele citando as palavras de Davi sobre Jesus. Verso 28. Fizeste-me conhecido os caminhos da vida, com a tua face me encherás de júbilo. Varões e irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento, que do fruto de seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo, para o assentar sobre o seu trono, nesta previsão disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada na sepultura, nem sua carne viu a corrupção. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas, de sorte que, exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio diz: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que a este Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Muito bem, é isso aqui. Nós começamos a estudar Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 1, no verso de número 1, Lucas está dizendo: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, o livro de Lucas, acerca de tudo o que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Lucas, então, quando ele escreve o seu evangelho, a intenção dele era mostrar o que Jesus começou a fazer e a ensinar. E agora ele está fazendo o segundo tratado, que é o livro de Atos. Verso 2: até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado o mandamento pelo Espírito Santo, aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. Verso de número 4: e estando eles, determinou que eles não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse: de mim ouviste. E que promessa é essa? Verso 8: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Pois bem, e aí, Jesus vai para a glória, e 10 dias depois, o Espírito Santo desce. Capítulo 2, verso 1. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Verso 3: e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Verso 4: e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Bom, o Espírito Santo desceu sobre a igreja. Em outras palavras, o Espírito Santo veio, a igreja foi formada. Nasceu a igreja. Igreja e o Espírito Santo tem tudo a ver, né? Sem o Espírito não tem igreja, e sem igreja
o Espírito Santo não tem casa para morar e não tem corpo para usar. Então tem tudo a ver. Aonde tem corpo de Cristo tem o Espírito Santo, porque é Ele que forma esse corpo e mantém esse corpo. Agora aconteceu alguns fenômenos. Eles recebem a virtude do Espírito Santo e isso para os dias era uma coisa miraculosa. Línguas como que de fogo, vento, barulho. E aí vem a pergunta no verso de número 12. As pessoas que estavam em Jerusalém fazem essa pergunta aqui, capítulo de número 2, verso 12. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer isto dizer? Então está aqui. Está aqui o nosso tema para essa noite. Aquelas pessoas que estavam lá não estavam sabendo o que estava acontecendo. O que está acontecendo? O que é isso? Que esse negócio dessas línguas aí, em forma de fogo, esse vento, esse barulho, o que isso quer dizer? Então, dos versos 14 em diante agora, e eu vou me deter até o verso 36, Pedro vai responder o que isso quer dizer. Tá bom, gente? Amém? Então, o que isso quer dizer? Pedro vai responder para nós. Esse texto é a primeira mensagem que um apóstolo prega cheio do Espírito Santo. O Pentecoste acontece e é a primeira mensagem. Ele é conhecido como querigma. Querigma é uma proclamação. E ele não acontece antes da morte e da ressurreição de Jesus. Ele não acontece antes da ascensão. Ele não acontece antes do Espírito Santo descer. Então o Espírito Santo desce, manifesta o poder na igreja e Pedro se levanta para pregar o primeiro sermão. E alguns estudiosos dizem que ele é padrão para todos os demais sermões. Esse sermão aqui, ele é repetido com pontos diferentes em todo o livro de Atos. Por isso, o querigma seria o que o querigma? Seria aquela proclamação? Sim, a proclamação. Mas a proclamação do quê? Do nascimento de Jesus, da vida de Jesus, do ministério de Jesus, das obras de Jesus, da morte de Jesus, da ressurreição de Jesus, da ascensão de Jesus e da descida do Espírito Santo. Isso é o querigma. O conteúdo que se prega é exclusivamente aquilo que passa pela vida, morte, ressurreição, ascensão e o poder de Jesus. É o querigma. Portanto, a pregação tem que ter um eixo. E por isso eu vou colocar aqui, nesse texto, se a gente for dividir, o sermão ele é bíblico e ele é expositivo, porque Pedro vai usar isso expositivamente. Segundo, ele é cristocêntrico, ele fala de Cristo, coloca Cristo no centro de tudo. Terceiro, ele é ousado, ou seja, sem medo. Pedro não tem mais medo. Antes ele tinha, mas agora não tem mais. E quarto, ele é racional, ou seja, Pedro não perdeu as suas faculdades mentais, o seu raciocínio lógico para trazer o conhecimento do Velho Testamento e aplicá-lo no Novo Testamento como cumprimento em Cristo. Então é isso aí. Por isso nós temos que fazer 4 observações aqui agora. A primeira delas, a primeira observação que está no texto, é que Pedro teve uma compreensão espiritual do que está acontecendo. As pessoas que estavam lá não compreendiam isso, não sabiam o que era isso, mas Pedro compreendeu. Por isso o verso 14, Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou-se e disse-lhe: varões judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isso notório, e escutai as minhas palavras. 15, estes homens não estão embriagados, sendo, como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. O que Pedro está dizendo para eles? Está dizendo assim, um judeu, ele não faz qualquer alimentação antes das 9 horas da manhã. A oração matinal do judeu, ela é feita sem alimento. Então o judeu ia para
para a sinagoga, ou para a escola, ou para o templo na época, ou se caso eles fizessem em casa, eles oravam, louvavam a Deus até às 9 da manhã. Judeu não punha nada na boca. Por isso que Pedro está dizendo aqui, eles não estão embriagados, senta a terceira hora do dia, ou 9 horas da manhã. Outra coisa, judeu não toma vinho alcoolizado, e se ele tomasse vinho, ele tomava só quando ele comia carne. E de manhã judeu não come carne. Isso aqui é para mostrar que eles estão pensando, o jeito que esses judeus estão, ou esses crentes estão cheios do Espírito Santo, parece que eles estão bêbados, estão embebecidos, mas é do Espírito Santo, né? Então eles confundiram, eles não entendiam esse negócio espiritual. Entendiam as coisas materiais, mas os espirituais não. Mas Pedro entende o espiritual. Então aqui, primeira coisa que Pedro faz, ele se posiciona. E não é um posicionamento apenas de falar, é um posicionamento em pé mesmo, junto com os demais apóstolos. Segundo, Pedro traz uma compreensão do que está acontecendo. E terceiro, Pedro explica o acontecimento. Então, isso é importante porque a revelação espiritual, ela não vem sem o Espírito Santo. Observa que há uma necessidade de quem prega, ensina. Ele tem que ter a capacidade de deixar o Espírito Santo impulsioná-lo, revelá-lo, inspirá-lo, para que ele fale o que Deus quer de forma espiritual. E isso não vem senão pelo estudo da palavra. Porque aqui está tudo o que Jesus é e fez. É aqui. Isso aqui fala de Jesus, de Gênesis, Apocalipse. E a letra ou a escrita é uma coisa, mas o ensinamento espiritual, só quem aplica ele no coração do homem é o Espírito Santo. E só entende ele se tiver, e se for morada do Espírito Santo, e se for chamado para aquilo. Essa palavrinha que está aí no capítulo 2, que Pedro está dizendo que ele vai pregar a palavra, ele levantou a sua voz aí. Há uma palavrinha no original que é a ideia de alguém que recebe uma mensagem além do comum. Então isso quer dizer que Pedro não está falando apenas no comum. Tem alguma coisa diferente na vida de Pedro. Tem uma energia espiritual agindo nele. Quem é ele? Espírito Santo. Essa é a primeira coisa. Então a palavra aí é forte. Tem uma coisa agindo em Pedro que está levando ele a falar algo além do natural. Ele está no mundo espiritual. A palavra que ele está dizendo está atingindo o mundo espiritual. E vai atingir o coração das pessoas. Porque vai atingir a mente. Vai convencê-los. A segunda observação que tem no texto, está do verso 16 ao 20, é que Pedro observa que tudo que está acontecendo é um cumprimento do Velho Testamento. O verso 16 diz: mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Pedro, ele conhecia as escrituras do Velho Testamento e agora ele vai trazer isso. Ele vai trazer essas escrituras e vai mostrar que o cumprimento dela está aqui, ou começa aqui na descida do Espírito Santo. Mas ele vai dizer aqui duas coisas para nós. A primeira delas é que existe um cumprimento já. O que está acontecendo aqui? O que já está cumprindo aqui? Ele vai dizer no verso de número 17: mas nos últimos dias, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos.
E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas, e naqueles dias profetizarão. O que ele está dizendo aqui no cumprimento já? Últimos dias. O que são os últimos dias? Lá no capítulo 2 de Daniel, lá, aparece essa frase, aquela estátua lá. Deus revelando para Daniel os governos do mundo. E ele fala assim: Daniel, a revelação vai se cumprir nos últimos dias. Quando que começaram os últimos dias, pastor João? Hebreus 1:1. Está lá. Havendo Deus antigamente falado aos pais de muitas maneiras pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Então, quando é que começaram os últimos dias, pastor? Quando Jesus nasceu. Começaram os últimos dias. E Pedro está dizendo que a marca do governo ou da ação messiânica no mundo, o Messias chega e ele é autenticado pelo Espírito Santo. Porque havia a profecia no Velho Testamento de que o Messias receberia o Espírito. E ele agiria no mundo através do Espírito Santo. E aí Pedro vai dizer o quê? Olha o que ele diz, gente. Ele pega a profecia de Joel. Nos últimos dias derramarei do meu Espírito. Então Jesus morre, ressuscita, manda o Espírito. Quando o Espírito desce, Pedro está dizendo, o Espírito chegando, continua os últimos dias. Tá, o Espírito Santo continua aqui? Continua, gente? Então nós continuamos vivendo os últimos dias. É isso que ele está dizendo. Então os últimos dias é marcado então pelo poder do Espírito Santo, pela ação do Espírito. Quando que vai terminar esses últimos dias, pastor? Quando Jesus voltar. Aí termina os últimos dias. Até lá, a igreja está aqui. O Espírito Santo habita nela. E vai muita coisa acontecer nesse mundo pelo poder do Espírito Santo na vida da igreja. Aí você vai ver agora, eu anotei aqui dizendo que todo o período da era messiânica, do aparecimento de Cristo na primeira vinda até seu retorno após o arrebatamento no período da tribulação. É isso aí. Então, isso aqui fala para nós desse cumprimento já. Agora eu queria que você atentasse para o texto. Ele vai dizer assim: derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Está no verso 17. Toda a carne. Toda a carne. É muito interessante isso. Se você abrir lá em Números, capítulo de número 11, verso 16 e 17, o Senhor disse assim para Moisés: ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, que sabem serem anciãos e superintendentes do povo, e os trarás perante a tenda da congregação para que assistam ali contigo. Então descerei ali e falarei contigo, e tirarei do espírito que está sobre ti e porei sobre eles. E contigo levarão a carga do povo, para que não a leves tu somente. O que aconteceu lá? Se você continuar lendo nos versos 18 até o 29, você vai ver que Moisés então reúne esses 70 lá, e Deus tira do espírito que está sobre Moisés e coloca sobre os 70. Mas o texto diz que ele tira o espírito e envia sobre eles. E lá no arraial acontece um Pentecostes. Eles foram cheios do Espírito Santo. E começaram a quê? Profetizar. E a ideia do texto é que eles profetizavam em êxtase. Eles estavam em um êxtase espiritual. Só que teve dois, Eldade e Edade. Eles não aguentaram ficar no arraial, saiu correndo. Cheio do Espírito Santo, saiu correndo, correndo e gritando e profetizando, cheio do Espírito. A ponto de Josué falar assim: mas será que eles estão lutando contra o governo de Moisés? E aí tentou fazê-los parar. Foi até Moisés e falou: Moisés,
proíbe eles. Falou, não, Josué, deixa. Na realidade, Oxalá, está no verso 29 isso lá, do capítulo 11. Oxalá se todo o povo de Deus fosse profeta. Preste atenção nessa, todo o povo de Deus fosse, a vontade de Deus é que todo o povo de Deus seja. A igreja, ela é uma nação santa, um sacerdócio real, um povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa. A igreja é o que então? É uma comunidade profética. A igreja é uma comunidade profética. E essa era a ideia de Deus para Israel. Capítulo 19, verso lá 7, 5, 6 e 7 de Êxodo. Quando Deus fala para Israel, se diligentemente ouvis a minha voz e guardares os meus mandamentos, então sereis minha propriedade particular dentre todos os povos, sereis um reino sacerdotal e uma nação. Que comunidade é essa? Comunidade profética. Israel falhou, a igreja agora. Observa que Moisés fala uma profecia. Oxalá se todo o povo de Deus fosse profeta. Preste atenção aqui, Pedro está dizendo no verso 17, que o Espírito Santo, Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, ou seja, todo o povo de Deus haverá de ser profeta. Fantástico! Agora observa que eu classifiquei aqui. Se é sobre todo o povo de Deus, e então é sobre toda a família. Por que é sobre toda a família? Porque no verso 17 diz, sobre vossas filhas e vossos filhos. Segundo, sobre todo o gênero, homem e mulher, filho e filha. Terceiro, idade, sobre todas as idades, jovens e velhos. E quarto, toda classe social, sobre os, verso 18, sobre os meus servos e servas. A vontade de Deus é que todo aquele que aceita Jesus, que faz parte do corpo de Cristo, que é chamado de igreja, independente da classe social, independente se você é homem ou mulher, se você é novo ou se é velho, ele está dizendo, o Espírito Santo foi derramado sobre você. Uma criança está cheia, um jovem está cheio, um idoso está cheio. Se ele é alto ou se ele é baixo, se ele é mais fino, ele é mais, né? Não importa, cheio. A vontade de Deus é que a igreja seja uma comunidade profética. Agora observe qual é o resultado, verso de número 17 e 18. Profetizarão, terão visões e terão sonhos. O que é isso, pastor? Profético. Se você ler o capítulo de número 11 de Números, verso 7, verso 12, desculpe lá, verso 12. Eu estou errado, é o 12. É o capítulo 12 de Números, verso de número 7. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel sobre toda a minha casa? Boca a boca falo com ele, e de vista e não por figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor. Deus está dizendo que fala boca a boca com Moisés, porque ele é profeta. Volta para o verso 6, por favor, agora. Ouvi agora as minhas palavras, se entre vós houver profeta, e eu, o Senhor, em visão, a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Como é que o profeta recebe a mensagem? Visão e sonhos. E aí acrescento agora uma coisa aqui. Como é que o profeta recebe a mensagem? Além de sonhos de visão, palavra. Como é que ele recebe a mensagem, pastor?
uma manifestação pneumática na vida dele. É isso que ele está dizendo. Aí eu queria que você agora atentasse para o verso 18. O texto diz que Deus vai derramar o seu Espírito sobre os meus servos e as minhas. Deus só dá o Espírito Santo para aqueles que são dele. Quem é dele aí? Deixa eu ver. O Espírito Santo está em você então. Ele te deu. Ele te deu. Que maravilha. Isso é o que cumpriu. Já cumpriu, pastor? Já, mas tem a parte que não cumpriu ainda. Versos 19 e 20. Essa parte, um pouco cumpriu e outra não cumpriu. Versos 19 e 20. E farei aparecer prodígios em cima no céu, sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor e fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Parte A do versículo 19. E farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra. Essa aqui já está cumprindo. Mas a parte final, B, a parte B, sangue, fogo e vapor de fumaça, e o sol se converterá em trevas, ainda não se cumpriu. Isso vai se cumprir quando, pastor? Quando Jesus arrebatar a igreja. O anticristo aparece nessa terra, 7 anos de tribulação. Isso aqui vai acontecer, ó, do verso de número 20. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue. As potências do céu serão abaladas. A igreja estará lá em cima com Cristo, por 7 anos. E aí, Jesus disse no capítulo 29 de Mateus: então aparecerá do céu o sinal do Filho do Homem. 7 anos depois ele desce. Ele vai pisar no Monte das Oliveiras para ele julgar as nações, salvar Israel e condenar o anticristo e o falso profeta. A igreja vai descer com ele. Como é que é a descida dele, pastor? Apocalipse 19, verso de número 10 em diante, ou verso 11. O céu se abriu e ele viu um ser vindo de lá para cá, montado num cavalo branco, vestido de branco, cabelos brancos. E um grande exército descia com ele, montados em cavalos brancos, vestidos de branco. E ele conclui dizendo: e eu vi no seu manto e na sua coxa escrito: Rei dos reis e Senhor dos senhores. E vai descer assim. Esse é o grande dia do Senhor. Essas coisas vão acontecer antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Pois bem, terceira observação está no verso de número 21. O verso de número 21 diz assim: então acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ele está citando a profecia de Joel. Se a gente recorrer um pouquinho lá a Joel, no capítulo 2, o que está acontecendo lá? Aconteceu o seguinte: o povo pecou e Deus mandou gafanhoto como juízo sobre eles. Gafanhoto. Tudo que nascia, eles comiam. Aquele negócio lá de gafanhoto migrador, cortador, não sei o que. O pessoal fala de maldição, né? Deixa esse trem para lá, né? De maneira que não tinha roça em Israel. Mas lá o profeta anuncia: se vós arrependerdes, se vós converterdes a Deus, Deus vai sarar a terra, vai mandar chuva e vai fazer a terra produzir, e vocês serão cheios de bênçãos. Ele pega essa palavra e traz para cá. Ele diz o que então? Ele está dizendo: se vocês se arrependerem, verso 21, se vocês crerem, se vocês invocarem o nome do Senhor,
o Espírito Santo vai descer sobre a vida de vocês, e vocês vão ser cheios de bênçãos. As bênçãos aqui não são materiais, espirituais. Mas precisa do arrependimento, precisa do crer, da fé, precisa da confissão, precisa de invocar o nome dele, como diz o verso de número 21. Então vocês vão ser salvos. Pois bem, a quarta observação que ele faz para nós é o conteúdo da pregação de Pedro. O que Pedro prega, meu Deus do céu? Está no verso de número 22 a 36. Vamos ver então agora qual é o conteúdo. A primeira coisa que Pedro menciona na sua pregação está no verso de número 22. Ele diz que Jesus foi aprovado. Essa é a primeira coisa. Entenda, a pregação de Pedro é cristocêntrica. Só para a gente não esquecer, a pregação de Pedro é cristocêntrica. Fugir disso é falácia. Deixa eu aproveitar e falar uma coisa aqui para nós. Por que essa igreja é sadia? Porque ela prega a Bíblia. E você tem o direito de alguém vir aqui e for pregar um antropocentrismo. Você, como parte da igreja, você tem o direito de confrontá-lo, como faziam os bereanos. Não está na palavra o que você está pregando. O mundo está do jeito que está, e o mundo gospel, o mundo evangélico, o mundo da religião cristã, está passando por uma transição, sendo achacoalhada, sendo humilhada, avacalhada, se eu posso usar esses adjetivos. Por quê? Porque pessoas interesseiras vão para cima do púlpito e não pregam a palavra, distorcem a palavra, fica colocando o homem no centro. E tem muitos pregadores que fazem isso, ensinam e pregam. Tem muitas músicas, ou letras de músicas, que elas incentivam o viver pelo prazer e não pelo pensar. O evangelho é pensar, o evangelho é razão, gente. O evangelho não é emoção. E aí você fica vendo os hits hoje, as músicas hoje, é um batuque para colar, um batuque para ali, sacode o seu corpo. Pastor, mas isso é proibido? Preste atenção, se você estiver cheio da palavra. O problema é que as pessoas estão pulando, gritando, dançando, sacudindo por causa do barulho do batuque, mas estão vazios de palavra. Não tem Bíblia no coração, não tem Bíblia na mente. É preciso a gente voltar para isso aqui, para a palavra de Deus. Pedro, ele chama a nossa atenção agora, ele diz o seguinte: esse Jesus, ele foi aprovado. O verso de número 22. Varões israelitas, escutai essas palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós. A palavra aprovado aqui é que Jesus recebeu um certificado de validação. É como se você tivesse feito uma faculdade e você recebeu um certificado e a universidade chancelou esse certificado. Você está autorizado a partir de então a usar das prerrogativas daquilo que você está chancelado. Pedro está dizendo: Jesus foi chancelado. E ele foi chancelado como, pastor? Por 3 coisas. Verso de número
22, farão aprovado entre vós com maravilhas, prodígios e sinais. Quem que chancelou ele, pastor? Deus. Deus aprovou ele no mundo. Se você olhar a palavra milagre aí, é a palavra dunamis. Ela aparece 120 vezes na Bíblia. A palavra prodígios aí, é a palavra tera no grego. Ela aparece 16 vezes na Bíblia. E a palavra aí para sinais, é a palavra semeion. E ela aparece 77 vezes na Bíblia. A primeira delas tem a natureza, o dunamis, o poder. O teras aí, que é prodígios, é a palavra que dá a ideia de aquilo que é feito, ou o efeito do que se está fazendo. E a palavra sinal é o objetivo alcançado por aquilo que se faz. Ou seja, Jesus recebeu o poder do Espírito Santo, e ele começou a fazer os seus feitos. Ele não apenas começou a fazer, mas a ensinar. E quando ele fez, ele foi autenticado. Todos os seus milagres, Deus aprovou. Por quê? Porque ele mandou o Lázaro sair da morte depois de 4 dias e voltar à vida. Porque ele mandou um coxo, talvez de nascença, 38 anos, levantar-se e andar. Um cego de nascença a voltar ou a enxergar pela primeira vez. A prova de que Deus aprovou Jesus é que os milagres dele aconteceram. É por isso que, se você ler o capítulo 16 de Marcos, verso de número 20, quando Deus manda a igreja ir pregar o evangelho, ide pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê já está condenado. Estes sinais seguirão os que crerem. Ele vai falar aí o que acontece. No verso 20 do capítulo 16 ele diz assim: e tendo eles partido, iam pregando o evangelho, e o Senhor ia confirmando a palavra com os sinais que se seguiam. Sabe quando é que Deus te aprova? É quando você prega e a obra é realizada na vida da pessoa. É quando a igreja prega e as pessoas se convertem. É quando você põe a mão sobre o enfermo e ele é curado. Quando você expulsa e o demônio sai. A igreja precisa ter a chancela de Deus. Precisa, pastor? A igreja não tem a chancela? A igreja tem a chancela. Mas eu estou dizendo para a igreja local precisa da chancela de Jesus. Você, quando for cantar, pregar, ensinar, aconselhar, não importa, o que você for fazer na obra de Deus, você precisa ser aprovado por Deus. Você precisa buscar a aprovação dele. O segundo tema da mensagem de Pedro é que Jesus foi morto. Verso 23. E este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-o vós, o crucificastes e mataste pelas mãos de injustos. Pedro está dizendo o que, meus irmãos? Pedro está dizendo para eles assim: vocês tentaram destruir Jesus, vocês tramaram, vocês venderam Jesus, vocês venderam Jesus por inveja, entregaram Jesus por causa do dinheiro, por causa da ganância, porque vocês são avarentos, por causa do poder político, vocês entregaram Jesus assim, porque vocês não queriam perder a posição de vocês. Pois é, mas na realidade tudo isso estava acontecendo dentro do desígnio e da presciência soberana de Deus. É por isso que você vai ver, se você olha para a Bíblia, você vai ver que
Judas entrega Jesus para os religiosos, o identifica no jardim de Getsêmani. Os religiosos entregam Jesus para os soldados. Os soldados entregam Jesus para Pilatos, que leva e entrega para Herodes. Herodes julga Jesus, devolve para Pilatos. Pilatos lava as mãos e entrega eles para quem? Para os religiosos. Que os religiosos entregam para os soldados. E os soldados levam Jesus na cruz do Calvário, lá no Monte Gólgota, e prega Jesus. E qual é a oração final de Jesus? Pai, o meu espírito eu entrego em tuas mãos. O que Jesus está dizendo? Eu não estou nas mãos de religiosos, eu não estou nas mãos dos soldados, eu não estou nas mãos de Pilatos, eu não estou nas mãos de Herodes, eu estou nas tuas mãos, meu Pai. Sem perceber, eles estavam cumprindo o projeto do Pai na vida de Jesus. Isso aqui cabe até uma aplicaçãozinha, abre um parêntese. Tudo que acontecer na sua vida, você servindo a Deus com fidelidade, seja perdas, seja choro, seja conflito, seja guerra, seja luta, tudo isso é processo para se atingir um objetivo de Deus na sua vida. Deus não perde o controle da vida de seus filhos. Terceira item da mensagem de Pedro. Jesus foi ressuscitado, versos 24 a 33. Ao qual Deus ressuscitou soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Agora, olha o detalhe para você ver. O texto está dizendo para nós que Jesus foi ressurreto, porque as cordas da morte não podem prender Jesus. Quando Pedro está dizendo isso aqui, dá uma ideia. Qual é a ideia? Me parece que tinha alguma coisa tentando segurar Jesus. Parece que amarrava o pé dele, ele estourava. Parece que tentava amarrar as mãos e estourava. Parece que lacraram a porta do sepulcro para eles nunca mais sair de lá. No domingo de manhã, desceu um anjo do céu lá. E uma mulher de manhã cedo, chega no sepulcro, e ela percebe que a pedra era muito pesada, mas estava afastada, o sepulcro estava aberto. Ela entra e fala, mas cadê ele? Não está aqui? Aí olha o detalhe, ela vê um homem lá, como se estivesse cuidando do horto, do jardim. Ô moço, cadê ele que estava aqui? Jesus é fantástico, né? Jesus então tinha aquela maneira carinhosa de fazer as coisas. Jesus chamou ela pelo nome de forma carinhosa. Maria. Ela reconheceu que era Jesus. Correu, agarrou Jesus. Jesus, calma. Não me detém, porque eu ainda não subi para meu Pai. Ou seja, é necessário que eu suba, porque se eu subir, o Consolador virá e o negócio vai ser forte na vida de vocês. Calma. Nada pode deter Jesus. As cordas foram quebradas. Ele saiu da tumba, saiu vivo, ressurreto, e se torna a esperança da nossa vida. Pois bem, aí Pedro vai agora usar uma linguagem veterotestamentária, verso 25. Em diante ele vai buscar uma profecia de Davi. Porque dele disse Davi, sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja comovido. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou,
e ainda a minha carne há de repousar em esperança, pois não deixará a minha alma no Hades, na sepultura, nem permitirás que o teu santo veja corrupção, ou entre em decomposição. Fizeste-me conhecido os caminhos da vida, com a tua face me encherás de júbilo. O que é que Pedro, por que Pedro está citando esse texto, e por que Davi falava isso? Davi está falando na primeira pessoa, está falando como se fosse ele, mas se você ler, continua lendo o texto, Salmo 16, você vai perceber que ele não está falando dele. E Pedro pega isso e traz e aplica aqui para a vida de Jesus. Por isso, ele vai falar no verso 29. Olha, observa, Davi morreu e ainda não ressuscitou. Verso 29. Varões e irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Mas se você ler os versos de número 25 a 28, Davi está tendo uma esperança, que a vida dele não vai ficar para sempre da sepultura, ou o corpo dele, que a vida dele não vai ficar no esquecimento, que o corpo dele não vai entrar em decomposição. Ele crê na doutrina da ressurreição corporal, ele crê na vida futura. E aí vem a profecia. Observa como é que Pedro busca o argumento para mostrar que Davi era profeta e ele está profetizando acerca de Jesus. Verso 30. Sendo pois ele, Davi, profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que de seu fruto, ou o fruto de seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para o assentar sobre o seu trono. Nesta previsão, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não deixava na sepultura ou no Hades, nem a sua carne veria a decomposição. O que Davi está dizendo, e Pedro está reforçando aqui, ele está dizendo assim para nós: Davi sabia que ele estava profetizando acerca de Jesus, o Filho de Deus. Deus havia prometido para ele que dos lombos dele nunca faltaria um de seus filhos que se assentasse no trono. E ele sabia que Jesus viria ao mundo, que o Messias viria ao mundo. E Pedro está justamente fazendo uma apologia de Cristo. Ele está dizendo então que quando Cristo ressurge, há uma nova vida em cima dessa terra. Mas há mais o que, gente? A esperança. Se Cristo não ressuscitou, somos os mais miseráveis homens. Mas se Ele ressuscitou, onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está a morte? Cadê a tua força? Tragada foi a morte na vitória. Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é a ressurreição e a vida. Que coisa fantástica isso para nós, meus irmãos. Amém até aí, gente? Em quarto lugar, Pedro diz que Jesus foi exaltado. Verso de número 33. Diz assim, 32 e 33. Deus ressuscitou a este Jesus, do qual todos nós somos testemunhas. De sorte que, exaltado pela destra e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Olha o que ele está dizendo. Ele foi exaltado à destra do Pai. Ele não apenas morreu, ele não apenas ressuscitou, ele foi exaltado. Ele foi colocado lá em cima, numa posição exaltada. No século I, havia um imperador de nome Otaviano, que eles se chamavam de César Augusto. Esse foi um dos imperadores mais cruentos que houve no Império Romano.
e ele se autonominava César Augusto. César, o nome comum, mas Augusto não. A ideia de Augusto aí é aquele soberano. Augusto aí tinha aquela puxa, soberano, grande, poderoso. Bom, César ele era, mas grande e poderoso não. E no século I e no século II, era obrigado as pessoas falarem a seguinte frase: César é Senhor. Agora você imagina os crentes diante do governo romano, confrontado com isso, e eles sabendo que Jesus, o Filho de Deus, exaltado à destra do Pai, eles iam se sujeitar ao senhorio de César para adorá-lo, ou eles iam se sujeitar ao senhorio de Jesus e glorificá-lo? Você está vendo o embate que está havendo lá? O que é estar à direita, pastor? À direita, exaltado à destra, é que ele assumiu a posição de governo. Preste atenção nisso, ele assumiu a posição de governo. A partir daqui, é como se Deus o Pai pegasse as rédeas e colocasse na mão de Jesus e falasse assim: meu filho, governa a carroça. Em outras palavras, governa o universo. Segura aí. O que Pedro está dizendo mais? Em quinto lugar, Jesus recebeu a promessa do Espírito. Está no verso de número 33. Exaltado à destra, tendo recebido a promessa do Espírito. O Pai pegou e fez o quê? Deu as rédeas do universo e entregou na mão dele o quê? Entregou o quê, gente? A promessa. Em sexto lugar, o que Pedro está dizendo? Jesus derramou o Espírito, está no verso de número 33. E ele está dizendo: recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que vós estáis vendo e ouvindo. Rebobinando, ele é exaltado à destra da majestade, recebe as rédeas do governo do universo, ele recebe a promessa, e ele agora vai fazer o quê? Ele vai jogar, ou ele vai derramar o Espírito Santo? Preste atenção, ele não vai dar migalhas, ele não vai dar parte, ele vai derramar o Espírito Santo. Ele deu à igreja o Espírito Santo completo, todo o Espírito Santo, todo ele. A igreja tem à disposição todo o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, a divindade dele, os dons dele, o fruto dele, a ação dele, o ministério dele, tudo é da igreja. Tem um novo começo acontecendo entre os homens. E para a gente fechar, em sétimo lugar, sétima coisa que Pedro fala de Jesus: Jesus é o Senhor. Verso 34 ele diz assim: porque Davi não subiu ao céu, mas ele próprio diz: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Verso 36, saiba pois com certeza toda a casa de Israel, que a esse Jesus a quem vós crucificastes, Deus o fez, Deus o fez, rebobina, exaltado à destra do Pai, recebeu as rédeas do governo do universo, recebeu a promessa, derramou o Espírito Santo. Agora, olha o detalhe, ele está citando o Salmo 110, verso 1,
Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita. A palavra Senhor aí é Yahvé. Disse o Senhor, disse Yahvé, ao meu Senhor, não é Yahvé, é Adonai. O judeu, para preservar e não pecar falando o nome de Yahvé, para não tomar o nome do Senhor Deus todo em vão, ele traduzia essa palavra por um outro nome, principalmente nas nossas traduções Senhor. E qual é o nome que eles colocavam? Adonai. Os nomes que foram criados para exemplificar quem é Deus, o nome mais pujante, mais glorioso é Adonai. E a palavra Adonai tem a ideia de soberano. Agora observa o que Davi está dizendo. Disse o Senhor Jeová ao meu Senhor Adonai. Ao soberano. Quem é o soberano aí? Aquele que subiu está à direita, aquele que tem as rédeas do universo na mão, aquele que tem a promessa, aquele que derramou o Espírito Santo. Este meu Senhor, Deus o fez Senhor e Cristo. Não existe dois senhores no mundo, só existe um. Alguns se nominam Senhor. A ideia aqui é o seguinte, meus irmãos. Se a gente entender que ele foi colocado no assento da autoridade cósmica, acima dos imperadores, acima dos governadores, acima dos reis, acima dos presidentes, ele foi colocado acima de qualquer líder religioso ou político. Por quê, pastor? Pois ele é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. E não apenas isso. Todas as pessoas, ao aceitarem a Jesus como Salvador, se esquece de uma coisa. Às vezes nós queremos só o Salvador, mas não queremos o Senhor. E a semana que vem nós vamos falar sobre isso. Nós vamos falar sobre o senhorio dele sobre as nossas vidas, no restante do texto. Há uma necessidade, se ele é Senhor, ele também é Rei. Observa, ele é Salvador, ele é Senhor e ele é Rei. Ele foi Salvador e é Salvador seu, te salvando. Ele quer ser Senhor seu a partir de então. E ele continuará sendo Rei, mas um dia o seu reinado será firme e constante em cima dessa terra, para nunca mais acabar. Eu convido você essa noite, para que você aceite o senhorio de Cristo sobre a sua vida. Eu gosto muito desse versículo, o versículo de número 36. Deus o fez Senhor e Cristo, Senhor e Cristo, Senhor e Cristo. Ele não é apenas o Senhor, Deus, a divindade, ele é o Messias, aonde as profecias se cumpriram. A igreja tem o começo, o meio e o fim em Jesus Cristo. É Ele. Vamos ficar em pé?